Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, por esse tempo. Que a graça de Jesus seja sobre o teu coração. E eu vou começar fazendo um desafio para você. Nós vamos falar sobre isso hoje, O tema da mensagem é acesse a fonte. E eu vou te dar um desafio. O desafio é o seguinte: durante esse tempo da palavra, eu não quero ninguém levantando e ninguém bebendo água. Ok? Eu vou deixar meu copo aqui, eu não vou beber dessa água aqui. Ok? E daí vocês vão saber por quê. Então os diáconos ali, o Beto e Rose, me ajudem. O bebedouro está fechado no período da mensagem. Ok? Amém. Nós estamos no mês falando sobre a série de mensagens Viver a Plenitude, e esse é o tema do nosso ano. Quem aqui tem pensado nisso? Como viver, eu quero viver, o quanto eu estou vivendo, o quanto eu desejo viver. Isso tem fervilhado na minha mente, eu tenho pensado continuamente a respeito disso. Porque a condição para eu viver a plenitude é eu não estar conformado com aquilo que eu estou vivendo, certo? É eu estar entendendo que aquilo que eu estou vivendo não é exatamente a plenitude da maneira como o Senhor veio prometer para a gente. Aquela vida abundante. Essa palavra abundante é uma palavra cheia, Abundante. Uma vida plena. É essa vida que o Senhor tem para nos dar. É essa vida que o Senhor nos oferece. Essa é a vida que flui da cruz, e é essa vida que a gente deve buscar, esta vida plena em Jesus. Eu terminei a mensagem da semana passada, quando eu falei sobre entender o processo dessa vida de plenitude, com 4 passos. E são passos básicos na nossa vida com Deus, e para a gente buscar tudo aquilo que a gente anseia e deseja de Deus. E o primeiro passo é o arrependimento. Tudo começa, tudo prossegue no arrependimento. A vida do cristão tem que ser uma vida de arrependimento contínuo. O coração do crente tem que ser um coração quebrantado. Coração quebrantado é aquele coração que se sensibiliza diante do pecado. Se o seu coração não está quebrantado diante de Deus, você precisa pedir ao Senhor isso. Porque daí você está vivendo uma insensibilidade espiritual. Sabe aquelas áreas do teu corpo que às vezes ficam insensíveis por alguma cirurgia, alguma coisa que você fez? Por exemplo, essa minha região da perna aqui, onde eu fiz a cirurgia em setembro do ano passado, tem vários lugares ali que você pode me furar com uma agulha e eu não sinto. Você passa a se tornar insensível a muitas coisas. E coração quebrantado é essa sensibilidade que o Espírito Santo me dá quando eu peco, e faz com que eu possa ir imediatamente e me libertar daquela condição de pecado e me ver de novo justificado e lavado pelo sangue de Jesus e purificado de toda a minha culpa. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido: o pecado, e unicamente o pecado, te priva de viver a vida plena em Cristo Jesus. Se você quer eliminar alguma coisa para viver a plenitude, comece a eliminar o pecado na sua vida. O pecado, ele não pode ser mais aquilo que acontece continuamente na sua caminhada. Aquele que está unido em Cristo Jesus, o pecado passa a ser um acidente. Você não bate o carro todo dia, certo? De vez em quando acontece. O pecado se torna um acidente na vida daquele que caminha com Jesus. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. Você não acontece contigo, às vezes você está diante de uma situação que você sabe que é uma tentação, que você sabe que vai levar você para um mau caminho, acende uma luzinha lá dentro, toca uma sirene. Então, essa é a consciência que nós temos diante de Deus, que é acionada também pelo Espírito de Deus, dizendo: não pise, não ande, não fale, não toque, não prossiga. E a gente precisa estar sensível a isso.
E é o arrependimento, é coração quebrantado, que vai me deixando cada vez mais com os meus ouvidos aguçados para essa voz do Espírito Santo dizendo não. E às vezes pode ser até uma coisa que aparentemente não seja ruim ou pecado. Mas aquilo pode comprometer a sua vida com Deus. Aos olhos do mundo, aquilo pode ser a maior bobeira. Mas aos olhos de Deus, pode ser algo que vai te afastar dele. O pecado na minha vida, sabe com o que ele me conecta? Ele me conecta com miséria humana. Ele me conecta com escassez. Ele me conecta com uma pobreza espiritual. Ele me conecta com a morte. Por isso eu preciso buscar esse arrependimento. O pecado não faz olhar para mim com graça. O pecado não faz ver em mim o potencial que eu tenho em Deus. O pecado só traz danos à nossa vida. E por isso a gente precisa erradicá-lo das nossas práticas, daquilo que a gente fala, da nossa vida. Nós comentamos sobre isso na vigília. Para a gente ser um vaso limpo, puro diante de Deus. E ok, a Bíblia fala que se alguém diz que não peca, é o quê? Mentiroso. Porque a gente continua com essa natureza. Mas a Bíblia também fala que aquele que tem a divina semente não continua vivendo na prática do pecado. Porque abandonei essas práticas na minha vida. Segundo passo é o passo de permanecer em Cristo. Semana passada a gente viu aquele texto de João 15, né? E o texto no verso 4 diz: assim como um ramo que não permanece na videira não produz fruto. Então quer dizer, se eu não permaneço na videira, se eu não estou conectado com Cristo, eu não frutifico. Na sequência ele vai dizer: quem permanece em mim e eu nele, esse produz um pouquinho de fruto? Mais ou menos? Não, produz muito fruto. Permanecer em Cristo faz com que eu produza frutos na minha vida. Em terceiro lugar, eu falei que um passo importante para vivermos a plenitude é termos um coração obediente ao Senhor. Nós compartilhamos sobre isso na vigília também. E me veio à mente durante o dia, quando eu orava sobre isso, na sexta-feira, aquele texto lá de 2 Samuel, quando Saul, que era rei de Israel, ele acaba desobedecendo todos os protocolos, né, da lei, e Samuel, que era o profeta e que haveria de vir para fazer o sacrifício, não chega, e ele vai, ele mesmo, o próprio rei oferece o sacrifício, ou seja, ele quebra todos os protocolos da lei, achando que ele era o cara. E daí Samuel chega para ele e fala que Deus não se agradou daquela atitude por causa do coração de desobediência. E lá um pouco para frente, Samuel vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Saul quis oferecer o sacrifício, porque Deus quer sacrifício, mas ele não seguiu o protocolo. Ele fez da maneira que não deveria ser feito. E devo te dizer uma coisa, isso aqui dá uma pregação, é uma mensagem que eu tenho de muitos anos. A questão não é simplesmente você fazer a vontade de Deus, mas você fazer a vontade de Deus da maneira de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus do nosso jeito. E foi isso que Saul fez. Deus quer sacrifício? Então vamos sacrificar. Mas aí Deus fala para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Gente, obediência é a palavra-chave na nossa vida com Deus. Você avança na velocidade que você obedece. Então, se você quer viver vida plena, obedeça. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus, busque isso, esteja conectado. Quanto mais você avança, ou na velocidade que você avançar, na sua obediência, você vai viver mais intensamente a plenitude.
E daí você pode às vezes olhar para o lado e pensar, por que a vida de fulano é tão abençoada, tão próspera, né? Uma pessoa que tem vida com Deus? Porque ele obedece, só por isso. Porque ele é fiel a Deus. E ele tem uma vida de obediência, e você também pode ter isso. Eu também posso viver isso. Se eu decido fazer da obediência o carro-chefe da minha caminhada com o Senhor. E daí o último passo, acessar a fonte da plenitude, que é o nosso tema de hoje. Acessar a fonte. Ou seja, o pecado me faz não ver o meu valor, olhar para as coisas e para os prazeres do mundo. Acessar a fonte me faz colocar os olhos no Senhor e saber que dele vem todas as coisas que eu preciso. Ele é aquele que provê as minhas necessidades. Acessar a fonte é você enxergar o máximo do seu potencial, você saber de fato quem você é. A semana passada eu estava relutando no meu tempo com Deus. Sabe aquelas coisas da vida, né? Os boletos, as situações que preocupam e que pesam o coração. Eu acordei numa manhã no meu tempo para orar e meu coração pesado. E a minha alma batida. E eu buscando a Deus, né? Assim, mas é aquela busca a Deus às vezes, né? Contando para Ele dos meus lamentos, né? E com o coração pesado, Deus saí na caminhada e comecei a orar. E Deus começou a falar, Reinaldo, os teus olhos estão nos seus problemas. Enquanto os teus olhos estiverem nos teus problemas, a tua alma vai se agitar desse jeito. Que tal você tirar os olhos dos teus problemas e das tuas circunstâncias e colocar esses olhos em mim? Gente, eu fiz isso imediatamente. As coisas espirituais, elas são meio esquisitas, assim, entre aspas, né? Esquisitas de boa e sobrenaturais. Eu simplesmente disse, eu não vou olhar essa circunstância, porque o boleto vai vir todo mês, as preocupações da minha vida, eu venço uma, dou solução para uma, logo na semana que vem outra, mas eu vou colocar os meus olhos naquele que não muda, naquele que é o mesmo, naquele que é eterno. E daí eu coloquei os meus olhos no Senhor, eu olhei a vida de uma outra perspectiva, eu disse assim, Senhor, muito obrigado, e o meu coração mudou, porque eu entrei na presença de Deus, eu acessei essa fonte de vida. Você sabe muito bem que todo rio começa numa nascente, não é verdade? Todo mundo sabe disso? Agora pense naqueles rios lá do norte, né? Solimões, Rio Negro, um rio que tem ali na região do Mato Grosso do Sul, Rondônia, uma vez a gente percorreu, como é que era o nome daquele rio, esqueci já. Tem Madeira, não, mas não era esse, era um outro. Rio Guaporé, são rios imensos. Você não consegue enxergar o outro lado da margem. São rios profundos. E eles nascem aonde? Na fonte. Eles nascem numa fonte. E eles são alimentados por esta fonte. E estas fontes, elas não cessam. Essas fontes não deixam de jorrar. A fonte é o lugar onde você consegue tudo que você precisa, não é verdade? Você já ouviu aquela conversa assim, você está buscando alguma informação ou precisa de um caminho para resolver um problema, e daí alguém diz assim para você, você precisa ir direto na fonte. Ou seja, naquela pessoa que vai te dizer quais são os passos que você tem que tomar, para onde você tem que ir. Vá direto na fonte. Isso tem a ver com a nossa vida, com o Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas e eu preciso ir direto à fonte. Quero ler o texto que eu peguei como texto-chave para a gente nessa mensagem, que é de Colossenses 1,19. Esse texto foi um dos textos que a gente usou no dia 5 dos 21 dias de jejum e oração. E tiveram outros textos que falaram sobre isso também. E o texto é lá de Colossenses, capítulo 1, Paulo faz um cântico maravilhoso de louvor a Deus, a Jesus Cristo, né? Como sendo o próprio Deus. E aí no verso 19 ele diz, pois foi do agrado do Pai. Eu acho linda essa expressão. Foi do agrado de Deus. Deus se agradou, Deus quis. Deus fez isso intencionalmente, por causa da vontade dele. E o que foi do agrado do Pai? Que toda a plenitude, repete comigo, toda a plenitude habitasse no Filho. Toda
a plenitude. Você consegue imaginar o que é toda a plenitude? É o completo do completo do completo. Deus quis, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Se toda a plenitude habita no Filho, significa que o Filho é a fonte de todas as coisas. Significa que a partir do Filho, todas as coisas aconteceram. E de fato, quando a gente vai lá em João capítulo 1, João vai descrever Jesus falando que ele criou todas as coisas, ele estava no princípio com Deus, ele era o verbo, e por meio dele, o que aconteceu? Todas as coisas foram criadas. Isso fala da pré-existência de Jesus. Jesus não surgiu no cenário do mundo quando ele nasceu lá em Belém há 2000 anos atrás. Jesus estava com o Pai desde a eternidade. E ele recebeu toda a plenitude, todas as coisas foram criadas por causa dele. E ainda aqui em Colossenses, Paulo vai dizer, nele, em Jesus, todas as coisas subsistem. Todas as coisas permanecem. Todas as coisas existem. Por quê? Porque ele tem a plenitude. A plenitude habita nele. E aqui é uma outra palavra forte também, né? Habitar, residir, fazer morada. Jesus, ele tem a plenitude de todas as coisas. E como não bastasse ele ter a plenitude a respeito de toda a criação, agora ele vem para o mundo como homem e ele passa a ter também a plenitude de todos os poderes deste mundo, que haviam sido roubados pelo diabo, por causa do pecado. Agora sim, Jesus é Senhor de tudo e de todos. Agora sim, o nome dele está acima de todo nome. Por isso nós podemos afirmar aqui, Cristo é a fonte. Porque ele tem a plenitude, nele habita a plenitude de todas as coisas. E essa fonte, ela foi prometida lá no passado pelos profetas. Essa fonte foi cantada pelos salmistas. E a gente poderia ficar aqui o resto da manhã lendo textos que falam sobre isso, mas eu quero ler alguns. O primeiro deles é em Joel 3,18. Estou com vontade de beber água, mas não vou beber por causa do nosso compromisso. Joel 3,18, olha o que o texto diz. Naquele dia, aqui estava falando de um futuro. E de um futuro que agora para nós já é passado. Porque é uma promessa que já se cumpriu. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas, água encherá o leito dos riachos de Judá, uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Uma fonte brotará do templo do Senhor. Quando a gente vai lá para Apocalipse, qual é a visão que a gente tem no último capítulo? É a visão de um rio que corre do trono de Deus. Ezequiel teve a visão deste rio enorme, que Deus fala para ele entrar, e entra cada vez mais fundo, um rio que produz árvores frutíferas, produz peixes e produz toda espécie de animais. Uma fonte brotará do templo do Senhor. Que fonte é essa? Jesus é a fonte. Então essa promessa já se cumpriu. E continua se cumprindo. E irá se cumprir plenamente. Joel falou sobre isso 800 anos antes de Cristo. Isaías 49:10, um pouco menos de tempo, 700 anos. Olha o que Isaías fala nesse versículo. Não terão fome nem sede. Isso aqui foi usado depois lá no Apocalipse. E o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará. Ele os conduzirá a águas frescas. Numa outra, transformará os montes em caminhos planos e as estradas serão erguidas acima dos vales. No verso anterior tem uma tradução que fala, e conduzirá as fontes das águas.
Lembra do Salmo 23? O bom pastor, ele faz o que com as ovelhas? Ele leva as ovelhas à fonte das águas, às águas cristalinas. Ainda em Zacarias 13:1. Esse é um pouco mais perto, isso aí uns 400 anos antes de Cristo. Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Essa fonte já aconteceu? A fonte que purifica dos pecados e impurezas? Sim, Jesus. Hã? Naquele dia uma fonte será aberta. Uma fonte que estava fechada e que foi aberta agora, para que todos possam beber dessa água. E por fim, o Salmo 36:9, que também é um salmo bem conhecido, aonde o salmista canta o seguinte: estou calado. Opa, não, 36:9, não 39:9. Acho que eu coloquei errado aí de repente. Isso. Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Uma outra tradução diz: em ti estão os mananciais da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Quem é a fonte de vida? Jesus. Estão vendo a Bíblia inteira, Antigo Testamento, falando desta fonte. E agora, Deus confirmando isso. Foi do meu agrado que toda a plenitude, que Jesus fosse a fonte de todas as coisas, fosse a fonte de salvação. E que tipo de plenitude Jesus tem na vida dele? Qual é essa plenitude que ele carrega? Plenitude da vida, plenitude da alegria, plenitude do poder, plenitude dos governos, plenitude das riquezas, plenitude da saúde física, plenitude da saúde emocional, plenitude da provisão, plenitude da autoridade, plenitude dos dons espirituais. Jesus tem a plenitude de todas as coisas. É como se ele fosse uma enorme de uma despensa que tem tudo aquilo que você precisa. O Senhor tem aquilo que você necessita para a sua vida. E a minha pergunta nessa manhã é: o que está te faltando hoje, meu irmão? O que te falta na sua vida hoje? Certamente existe alguma coisa. Para alguns já vem imediatamente, né? O que te falta? E tem uma outra pergunta, é o seguinte: será que Cristo pode te dar, ou será que Cristo tem isso para oferecer para você? Hoje? Essa necessidade que você tem? Sabe o que aconteceu com aquela minha preocupação lá semana passada? Eu simplesmente comecei a louvar a Deus e agradecer e colocar meu foco em outro lugar, e de repente a provisão veio. E eu disse assim: eu poderia ficar o dia inteiro mal-humorado, preocupado, ansioso, e viver em função daquele problema aqui que eu fiz. Eu vou para a fonte, eu disse: Senhor, está aqui, ó. Essa é a minha necessidade, o Senhor tem isso para me prover, eu estou esperando, então vem. Aguardando em Deus aquilo que eu preciso. Queridos, vocês estão me entendendo? Não existe nada, absolutamente nada, que você necessite que o Senhor não tenha para te dar. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. E a pergunta é: por que nós desprezamos essa fonte? Por que nós vamos buscar aquilo que a gente precisa em outros lugares? Como a gente cantou aqui, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Mas daí eu descobri o quê? Eu descobri o teu rio em mim. Por que a gente despreza esta fonte? Porque o pecado faz a gente pensar: não, você dá conta, corre atrás. Está demorando muito, resolve você mesmo. Você tem capacidade, você tem força. E a gente vai achando que a gente vai agradando a Deus quando a gente vai levando a cerca no peito, né? E a gente não vai para a fonte, não vai buscar naquele que tem fonte de vida e que tem provisão de todas as coisas. Queridos, eu vou dizer para você que a vida plena não está nos relacionamentos que você tem, nem de marido e mulher.
nem de filhos, nem de avós. A vida plena, ela não está naquilo que você consegue na sua vida, os teus títulos, as tuas funções, os teus cargos, o dinheiro que você recebe, aquilo que você possui. A plenitude de vida não está nos prazeres e como a gente gosta de buscar prazer, não é verdade? A gente está vivendo num tempo onde o prazer precisa ser resolvido o mais rápido possível, não é verdade? A pressão do mundo é tão grande, a gente precisa resolver as coisas com tanta rapidez, que eu não posso ficar 30 segundos sem ter aquilo que eu quero. E Deus pais que lutem para ensinar filhos a necessidade da espera. E por isso que a gente está vivendo nesse mundo que a ansiedade está bombando por aí, dá até agonia, né? De ver a ansiedade que está no coração das pessoas. Porque nós estamos desprezando a fonte. Porque nós não sabemos esperar pela provisão de Deus. E a gente fica buscando os prazeres. A gente precisa. Por isso que eu falei para você não beber água. Porque às vezes eu fico pensando, gente, nós temos aqui 45 minutos de palavra. Às vezes eu vejo gente levantando 2 vezes para beber água. É necessidade. É uma necessidade que você pode ficar sem ela. Você precisa se autocontrolar nessas pequenas coisas. Porque senão você não vai se autocontrolar nas grandes, certo? Se você não consegue dizer para o teu cérebro, eu estou morrendo de sede, gente, minha boca está seca. Eu não vou beber esta água. Porque eu fiz um compromisso aqui com os meus irmãos. Isso afeta a nossa vida espiritual. E daí olha o que Deus fala lá em Jeremias capítulo 2, verso 13. Olha, presta atenção, gente, palavra de Deus, Jeremias, profetizou aí 600 anos antes de Cristo. Pois meu povo, Deus falando, atenção, pois meu povo cometeu 2 maldades, uma outra tradução diz 2 pecados, ok? Meu povo cometeu 2 maldades, qual foi a primeira? Mais força. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Um pecado está associado ao outro. Um pecado fala de orgulho. Não buscaram a mim, não vieram para a fonte. Estão lá se debatendo. E vão continuar se debatendo. Daí o pecado da autossuficiência. Cavaram para si cisternas. Não precisamos da fonte, vamos fazer uma cisterna e nunca mais ficaremos sem água, certo? Só que as cisternas que vocês estão cavando estão rachadas. São cisternas rotas. São cisternas que não conseguem guardar a água. Porque aquilo que flui da fonte de Deus é tão poderoso que você não consegue reter. Passa por você. Abençoa a tua vida, transforma. Assim como um rio. Nunca é o mesmo rio, né? Porque cada momento que você olha para ele já é um outro rio. Porque aquela água vai correndo. E sempre tem água fluindo da fonte. E o rio não fica preocupado. Vamos fazer uma barragem. Vamos reter a água. Pode ser que venha um tempo de seca. Você já ouviu um rio preocupado com isso? Não, porque ele está ligado na fonte. Mas a queixa de Deus para o povo era: abandonaram a mim a fonte de água viva. Uma outra tradução diz: abandonaram a mim, que sou o manancial de vida, aonde a vida nasce, aonde tem poder para essa vida plena. E ainda ficam criando cisternas para acumular água, e são cisternas rotas, porque isso fala de uma autossuficiência, e a autossuficiência é pecado diante de Deus. Sabe aquela pessoa que está com sede, e dela vai beber numa poça d'água,
Mesmo sabendo que talvez se ela caminhar um pouco mais, ela pode encontrar uma água cristalina, fresca, pura, que flui de uma fonte. Eu me lembrei de uma cena de uma missionária amiga nossa que morou no sertão. Eles trabalharam no sertão por muitos anos. E uma vez ela mandou um vídeo contando sobre a necessidade da água. E eles iam em tal lugar lá pegar uma tal de uma água que assim, pensa numa água barrenta. E dela contando o processo que tinha que passar, né? Tem que ferver, tem que coar, tem que coar, tem que ferver. O tecido tem que ser cada vez mais fino e ferve, coa, coa e ferve para conseguir beber um copo. Essa é a realidade espiritual de muita gente. Bebendo água barrenta. Enquanto existe uma fonte. Cristina e eu fomos muito para aquela região ali das águas, né, do norte de São Paulo, das fontes das águas. Né? E ali, quando você vai nas cidades, tem fonte de água em tudo quanto é lugar, gente. E aquela fonte fica jorrando o tempo inteiro. E cada fonte tem uma propriedade diferente. Tem tipos de elementos químicos, minerais diferentes e servem para diferentes tipos de coisa. E aquela fonte fica. Daí você fala, meu Deus, está desperdiçando água. Não, está ligada à fonte. Não tem o que se preocupar. Aquela água vai jorrar de manhã, de tarde, de noite, de dia, no carnaval, no feriado, no fim de ano, no começo de ano. Ela vai ficar jorrando porque é uma fonte. É uma fonte inesgotável. E ela vai continuar jorrando. Assim é o Senhor. Disso a gente precisa se arrepender, porque muitas vezes a gente fica murmurando para Deus as coisas que Ele não nos dá, ou as orações que Ele não nos atende. E tem gente que até abandona a fé por causa disso. Estou pedindo tanto tempo, Deus não me deu. Vou te dizer uma coisa, tem alguma coisa errada nesse processo. Porque Deus tem prazer em abençoar. A fonte está lá. A fonte não está selada. A fonte não tem uma cerca de proibido acesso. Pelo menos não para nós que temos o acesso por meio de Jesus Cristo. Porque Ele é a própria fonte. Está selada sim para aqueles que não estão unidos, não estão conectados com o Senhor, mas mesmo assim podem. Vamos parar de desprezar essa fonte de vida e buscar essa fonte nas coisas pequenas do nosso dia a dia. E uma oração que a gente tem que fazer, quando a gente está inquieto, quando a gente está em luta, é: Senhor, me perdoa, porque eu tenho desprezado a fonte de vida, que é o Senhor. E tudo bem, gente, a gente passar pelas nossas angústias, pelos nossos sofrimentos, mas não permaneça assim por muito tempo. Porque esse não é o propósito de Deus para a gente. Vá se alimentar, vá beber dessa fonte de águas vivas. E sinta o descanso, e sinta o prazer de estar conectado a essa fonte de vida. E se você está conectado à fonte de vida, você não fica preocupado se amanhã vai ter água ou não vai. Se amanhã o rio vai estar cheio de peixes e frutos ou não. E por fim eu quero ler um texto bem importante aqui nessa história de acessar a fonte, que é aquele texto de João 7. Do verso 37 a 39. Era o dia de festa, o último dia da festa dos tabernáculos. E Jesus, então, ele declara isso do templo de Jerusalém. João 7:37. Diz ali: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Esse dia da festa dos tabernáculos, o que acontecia era que as pessoas, elas jogavam água pelas escadarias do templo. E era muita água que era jogada. Talvez esses rituais aí esquisitos de lavagem de escadaria, né, de igrejas que acontecem. Mas lá acontecia isso. Porque ele falava exatamente desta fonte de Davi que era anunciada continuamente. A festa dos tabernáculos falavam do tempo que o povo passou no deserto. O deserto é um lugar difícil para conseguir água, certo? Mas daí essas águas jorrando na escadaria do templo. E daí Jesus se levanta e olha o que ele diz: quem tem sede, vem a mim e
beba. 38. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus estava pré-anunciando que aquela fonte de água, aqueles rios de água viva, aquele manancial de água estava chegando, e este manancial de água era o Espírito Santo que iria habitar em nós. Então me responda uma coisa, essa fonte está onde? No céu? Aonde está essa fonte? Ela está em mim. O Espírito de Deus é essa fonte. Agora, existe um processo aqui. Mais um processo. Que diz aqui: todo aquele que tiver sede. A primeira coisa é você sentir sede, verso 37. Quem tem sede, vem a mim e beba. E daí aqui a gente vê Jesus, principalmente em João, falando muito sobre água. Isso aqui não remete àquela conversa que Jesus teve no capítulo 4 com a mulher samaritana? Ela estava onde? Do lado de um poço. Ela foi fazer o quê? Buscar água, porque ali era a fonte inesgotável de água. Era a fonte de Jacó. E daí Jesus se assenta naquele lugar e diz o quê? Eu tenho uma água para dar que você nunca bebeu. Mas como, Jesus? Você não tem balde para tirar essa água daqui? Daí Jesus fala: aquele que crer em mim. Se você crer em mim e me pedir dessa água, eu vou te dar essa água e você não vai sentir mais sede. Existe uma sede que a gente tem que é muito maior do que essa de ir lá atrás e beber um copo d'água. Que é uma sede da fonte, que é uma sede do Senhor, que é uma sede de Deus. E quando a gente entende isso, a gente começa a chegar perto naquilo que quer viver a plenitude. Quando eu entendo que a fonte está aqui, e eu preciso simplesmente acessar essa fonte na minha vida. E como é que eu faço isso? Nas minhas práticas espirituais, nas minhas disciplinas espirituais, na minha busca a Deus, na minha priorização pelas coisas de Deus. Quando você começar a sentir necessidade de ter prazeres do tipo tempo de oração, tempo com a palavra, comunhão com a igreja, e me reunir com meus irmãos na célula, quando você ficar inquieto por isso, você está começando a viver a plenitude de Deus. Porque você está acessando essa fonte, e você quer beber. E lembra que eu falei no começo? Um rio começa a partir de uma fonte. E daí aqui o que esse texto me fala mais para frente é que aquele que tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. Está com sede? Vá ao Senhor e beba. Por isso que eu falei da água, gente. Será que nós sentimos a mesma sede da palavra, como a gente sente sede para se levantar e beber um copo d'água? Isso precisa mover o meu espírito. Eu preciso ansiar por essas coisas. Se você não anseia, começa a pedir a Deus. Porque você pode não ansiar dessas coisas, mas você anseia por outras, não é verdade? E esses outros anseios, muitas vezes você corre atrás porque você quer o teu prazer satisfeito. Por que em relação às coisas de Deus, não? E veja, ele fala, vem a mim. Ele não está falando, está com sede, então eu vou levar um copinho de água para você. Isso tem a ver com vontade, tem a ver com decisão. Acessar a fonte é uma decisão que eu tomo na minha vida. E não é só para hoje, amanhã, depois de amanhã, é para todos os dias, é para a minha vida. Buscar o Senhor. E daí continuando, ele ainda continua nos ensinando, está com sede? Venha a mim e beba. Não tem sede? Provoque a sede.
Vai acabar o culto todo, vai fazer fila naquele bebedouro lá. Você não está com sede já? Não está com vontade de uma aguinha assim, bem fresca? É? E daí no verso 38, Wilson, por favor. Pois as Escrituras declaram o que? As Escrituras declaram, é uma verdade. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E daí aqui está um outro elemento importante. Crer. Aquele que crê em mim, o que vai viver, gente? Rios de água viva. Porque você se conecta à fonte, e essa fonte começa a encontrar leitos na tua vida. E ele não fala de um rio só, certo? Ele fala de rios. Rios grandes, largos, profundos, afluentes. Rios. Você sabia que na antiguidade as pessoas sempre fundavam as cidades perto dos rios? Por quê? Porque rio é vida. E daí quando a gente começa a montar a nossa cidade, a nossa vida, em torno desses rios de água viva que brotam do Espírito de Deus, da fonte que está em mim, o que você acha que vai ser a sua vida, meu irmão? Vai ser a plenitude. Vai ser fruto nascendo na margem, vai ser os peixes brotando, né, nos rios e você podendo se alimentar. Isso não significa que viver em plenitude não é ter problemas, ok? O primeiro problema que a gente tem para viver a plenitude é a gente ir contra muitas vezes as paixões da nossa carne e os nossos pecados e a nossa vontade que não nos leva para o Senhor. Rios de água viva fluirão. Você sabe, né, que grandes embarcações não podem navegar por rios rasos, né? Quanto maior a embarcação, mais fundo precisam ser os rios. Que tipo de embarcação você quer que a sua vida seja? Um barquinho pequenininho que pode navegar num riozinho de meio metro d'água? Ou você anseia rios profundos, aonde grandes navios, grandes propósitos, né, Cris? Porque é isso que é viver a plenitude, é você começar a enxergar o potencial. Então eu não vou me contentar com um riozinho, e nem dá, né? Nem dá para você regular isso. Se você se conecta à fonte, os rios começam a fluir. E esses rios que fluem de Deus na nossa vida, são rios profundos. São rios que trazem cura, são rios que abençoam. E veja, isso não é só para você. Imagina as pessoas que estão conectadas contigo, que têm esses rios de água viva. Ela vai ser abençoada ou não? É lógico que vai. Ela vai desfrutar daquelas águas que fluem do teu coração e do teu espírito. Mas o tamanho da sede determina a intensidade da sua busca. O quanto você tem sede de Deus vai determinar a intensidade. E o conectar a essa fonte depende da nossa obediência ao Senhor. Depende do crer. Essa é a palavra-chave. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui a gente precisa ativar a fé, fortalecer a fé, para crer, cada dia crer mais. E esta fé destronar do teu coração toda a incredulidade, toda a preocupação, toda a ansiedade. E você crer. Porque essa fonte ela é ilimitada e inesgotável. E a minha vida precisa se conectar com essa fonte. E quando eu creio nessa fonte, quando eu estou ligado a essa fonte, eu não tenho necessidade de nada. E daí o que isso vai resultar na minha vida? Uma atitude de gratidão. Como é bom você conviver com pessoas que sempre têm uma palavra de gratidão. Às vezes estão passando as suas lutas. Mas elas estão firmadas no quê? Estou ligado à fonte. Espera um pouquinho que daqui a pouco vem o rio fluindo, aí as águas caudalosas fluindo, e a solução de Deus vem. E os problemas acabam, eles passam, se resolvem, porque eu estou ligado, eu estou conectado à fonte. Queridos, então, esse é o passo prático para a gente viver a plenitude. Acesse a fonte. Faça isso a partir de hoje. Tire tempos com Deus. Viva uma experiência diferente essa semana.
Declare a tua sede pelo Senhor. Faça às vezes alguns exercícios do tipo, estou com vontade de tal coisa. Mas aí você fala, mas eu não vou fazer isso. Isso pode esperar. Comece a fazer exercícios do tipo, eu quero me alegrar em estar ligado à fonte. Eu quero me alegrar no meu tempo com Deus. Porque às vezes tem crente que vai para o tempo com Deus de manhã, que Deus se assusta até quando vê a cara do cidadão, né? Já vem com aquela cara. Aquele mau humor, né? Aquela cara de acabei de acordar. Não é aquela coisa do prazer, da busca, do desejo. Comece a orar por isso. Porque quando você perceber que o teu prazer está nas coisas do Senhor, aí você está conectado a essa fonte e você vai começar a viver a plenitude da vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. A gente já vai participar da ceia, mas antes eu quero que a gente ore por isso. Por esse desafio. Gente, essa palavra é básica. É muito simples. E eu quero agora que você feche seus olhos, continue conectado. E que talvez você comece a orar a Deus e falar, Senhor, me perdoa, porque em algumas situações da minha vida eu desprezo a fonte. Eu tento construir cisternas rotas na minha vida. Me perdoa por isso, Senhor. Mas, Pai, eu quero dizer para o Senhor nessa manhã que, Deus, essa palavra abriu minha mente e hoje eu entendo, Deus. Eu entendo que esses rios de água viva, não é um rio, são rios de água viva que fluem do interior daquele que crê. A razão disso é porque esses rios, eles começam em Cristo. Eles começam na fonte, eles começam no trono de Deus. E eu quero viver a abundância disso na minha vida. Eu quero visualizar agora esses rios enchendo e percorrendo todas as áreas da minha existência. Esses rios fluindo no meu casamento, com os meus filhos, nos meus relacionamentos com as pessoas, na minha vida financeira, na minha saúde física, na minha saúde emocional, rios fluindo, rios de vida, rios que vêm do trono de Deus, rios que vêm da fonte, rios que vêm daquele que tem a plenitude de todas as coisas. E eu quero entrar nesse rio, eu quero mergulhar nesse rio, eu quero beber dessa fonte. Eu quero beber dessa fonte de água viva. Eu tenho sede, Senhor. Eu tenho sede por Ti, Jesus. Conecta o meu coração com o Teu. E nessa semana, Senhor, me ajuda a bloquear, Deus, todo o acesso que não é a essa fonte verdadeira. Todas as minhas buscas que não são no lugar certo. Espírito de Deus, me dirija a ir a um caminho contrário, Deus, daquilo onde eu fico pensando que eu vou encontrar o prazer, que eu vou encontrar a plenitude. Em nome de Jesus, Pai. E nos faz entender e declarar que Tu és a fonte. Tu és a fonte de vida. E essa fonte, ela está aberta, ela está liberada. Essa fonte não tem regulagem de vazão, meu irmão. Essa fonte está lá e ela está fluindo. Imagina agora uma cachoeira. Imagina o poder da água correndo. E essa água formando rios e rios imensos. Assim é aquele que está ligado, aquele que crê em Jesus Cristo. Creia. Posicione-se diante disso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a vencer tudo aquilo que restringe a nossa vida, Deus.
Ajuda-nos, Senhor, a ter um olhar a respeito dessas coisas profundas, Deus, que a Tua palavra me revela. Pai, ajuda-me a entender que o Senhor não está limitado a nada nesta vida, que não há nada que seja impossível ao Senhor. Deus, me faz entender que em Jesus Cristo habita a plenitude de todas as coisas. Tudo que eu preciso está em Jesus. E eu tenho esse acesso a essa presença. Pai amado, que eu anseie por isso, Jesus. Provoca a minha sede pelo Senhor, Deus. Pai, que eu saia daqui dizendo: Senhor, eu quero beber das Tuas fontes, eu quero beber da Tua água. Deus, eu quero dessedentar a minha sede, Pai. Eu anseio por isso, Deus. Há uma sede no meu espírito, Senhor, que uma água natural não vão matar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, essas águas, elas fluem. Eu preciso acessá-las. Eu preciso acionar essa fonte e estes rios que correm dentro de mim. Em nome de Jesus, Pai. Deus amado, e nesse momento que a gente participa da ceia, a gente entende, Deus, que por meio da cruz o Senhor reconciliou todas as coisas. Por meio da cruz essa plenitude lhe foi garantida. Agora na terra também para todo aquele que quer acessar essa fonte de vida. Obrigado, Jesus, porque esta morte me trouxe vida. Esta morte pagou o preço do pecado que eu havia cometido. Esta morte cancelou uma dívida impagável que eu tinha com o Senhor. Que a gente possa celebrar a vida nesta ceia. Que a gente possa partilhar do pão, beber do suco que representa o Teu sangue, o pão que representa o Teu corpo. E Deus, que nessa manhã a gente possa dizer: eu estou conectado a essa fonte. E eu quero acessar essa fonte de vida continuamente. Pai, em nome de Jesus, que o participar dessa ceia no começo desse mês possa trazer vida ao meu espírito. E que esse tempo e essa experiência da mesa com o Senhor possa acionar um nível mais profundo da minha intimidade contigo, Senhor. Um desejo e uma busca mais intensa pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós temos uma aliança. Eu tenho uma aliança contigo, Pai, por meio do Seu sangue derramado nessa cruz. E o Senhor tem uma aliança comigo. E o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete. Pai, que essa aliança seja fortalecida nessa manhã, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém.